Olá, meu amigo e minha amiga, sobreviventes do INSS. A coisa tá difícil, né? A gente às vezes quer ser moderado aqui, não quer falar certas coisas, porque é revoltante, né, o que nós estamos vivendo hoje em dia, em todas as situações, né? E é aquilo, quem consegue manter hoje, por exemplo, um benefício dentro do INSS e não tem problemas, olha, é um privilégio, viu? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos segurados, a maioria dos contribuintes que sempre pagaram o INSS, sabe, estão com problema, dificuldades, cada vez mais burocracia, notícias de desvio de dinheiro, quer dizer, falam em equilíbrio de conta pública para você que ganha R$1.500, R$2.000 num benefício, e não falam dos milhões que foram roubados, esse último roubo que teve desses descontos indevidos, que ninguém foi para cadeia até agora, ninguém teve os bens bloqueados. Agora você, aí se você não deixar o seu documento atualizado, um abraço, tchau seu benefício. O INSS é responsável por pagamentos e benefícios previdenciários, tá? Então veja bem, quem não pode mais ter os seus benefícios cessados pelo INSS? Aposentadorias, auxílio por incapacidade, pensão por morte, benefício e prestação continuada. Será que esses benefícios não podem ser cessados por algum motivo? O INSS está proibido de encostar nesses beneficiários? Ao longo dos anos, a cessação de benefício, isto é, o cancelamento ou suspensão dos pagamentos, tem sido uma preocupação muito grande para muitos segurados. Entretanto, existem mudanças na legislação e decisões judiciais que vem garantindo proteção a determinados grupos, tá? Que agora não podem mais ter os seus benefícios cessados de forma automática e arbitrária. Tivemos aí a derrubada do veto para aposentados por invalidez e BPC, pessoas com doenças crônicas progressivas, incuráveis, terminais, terem o benefício do INSS cessados. Ah, você não acredita nisso? Assista os conteúdos. A primeira grande proteção concedida diz respeito a beneficiários que já completaram mais de 60 anos, tá? E recebem, por exemplo, o BPC. De acordo com decisões judiciais, posicionamento dos Ministérios do Desenvolvimento, idosos que tenham mais de 60 anos não devem passar por revisões periódicas que resultem em cancelamento sumário de benefício, ao menos que haja indícios claros de irregularidade. Essa medida é uma parcela vulnerável da população que muitas vezes encontra dificuldade até para se locomover, apresentar documentos atualizados com frequência. E é mesmo, pessoal. Como é que você pode pegar uma pessoa, a lei 13.846, ela protege, né, o aposentado por invalidez, a incapacidade total e permanente, quem tinha acima de 60 anos, quem tinha 55 anos ou mais e recebia o benefício há mais de 15 anos, e portadores de HIV. Mas isso deve ser estendido, porque é um absurdo isso. Outro grupo que passou a contar com maior proteção aí são pessoas com deficiência que recebem o BPC. A legislação já previa que essas pessoas deveriam passar por revisões a cada 2 anos, mas a prática tem sido flexibilizada. Recentemente aí, o Supremo Tribunal Federal e o STJ reforçaram que o corte de benefício por falta de atualização cadastral ou não comparecimento à perícia não pode ser automático e sem ampla defesa do contraditório. Tá? A suspensão só pode ocorrer após o INSS garantir o direito de resposta. E eles falam que eles dão direito de resposta, sabe como? Você entrar na junta de recursos, aí você entra numa análise interminável e que geralmente mais de 95% de quem recorre a essa junta de recursos não muda nada, tá? É o corporativismo, tá? Amiguinhos lá. Você acha que o funcionário e o pessoal da junta de recursos vão arrumar encrenca um com o outro? Vai ficar um ambiente estranho por sua causa, que aparece lá para fazer uma perícia? Além disso, olha lá, os aposentados por invalidez, que nem eu falei, a lei 13.846 dava essa proteção. Essa medida representa uma vitória significativa para quem depende de valores para sua subsistência. O pessoal do INSS, eles acham que, por exemplo, você tem um benefício para tirar férias, para viajar para as ilhas gregas, você usa esse dinheiro para sua diversão. Será que não tem consciência que a maioria das pessoas estão doentes, precisam de remédio, precisam pagar as suas contas, e muitas vezes o dinheiro do benefício não dá
Porque além das contas que já existiam, entra tratamento, entra remédios, entra diversos custos devido à condição de saúde. Será que essas pessoas não têm um pingo de, sei lá, sabe? Não tem exemplo na família deles, ou são filhos de chocadeira? Eles não têm familiares que ficam doentes, que precisam de assistência? Como é que pode tratar alguém assim? E outra, o desrespeito maior, porque essas pessoas não estão recebendo nenhuma caridade, essas pessoas pagam para ter direito a um benefício do INSS. É como um seguro. Você vai pagando. Seguro de carro não é assim? Você paga, se acontecer um acidente, uma batida, qualquer coisa com o carro, o seguro tem que te dar suporte. O INSS é a mesma coisa. Você começa a trabalhar sem te perguntarem se quer ou não, você começa a pagar para caso acontecer alguma coisa com você, você tem um suporte. Olha até onde vai o desrespeito. Também não pode mais ter os seus benefícios cessados segurados que tem ação judicial tramitando contra o INSS relacionado ao mesmo benefício. A jurisprudência tem sido clara ao afirmar que enquanto houver discussão judicial em curso, o INSS deve aguardar a decisão final antes de suspender pagamento, principalmente quando o segurado aí apresenta um recurso a uma medida liminar. Quem está, por exemplo, recebendo tutela antecipada e está com processo na justiça contra o INSS, de maneira alguma, nem a tutela pode ser cessada. Primeiro quem vai cessar a tutela seria um juiz, né? Mas o INSS não tem como nem dizer não. É uma liminar, tem que ser pago e acabou. Não tem conversa. Enquanto perdurar o processo, o INSS não pode fazer nada. Não tem como. Essa proteção evita prejuízos irreparáveis enquanto se discute o direito ao benefício. Importante destacar que a cessação de benefícios sem prévia notificação passou por ser considerada ilegal. A Lei 14.331 de 2022 diz que decisões do Judiciário reforçam que o INSS é obrigado a comunicar, por exemplo, com antecedência, qualquer revisão, suspensão ou cancelamento, dando ao beneficiário um prazo para defesa ou documentação complementar. O descumprimento dessa exigência pode tornar a cessação nula e gerar direitos até a restituição de valores interrompidos. Quem recebe auxílio-doença, que estão afastados há mais de 2 anos, mesmo sem perícia atualizada, também estão sob um novo olhar. Diversas situações, o INSS ele não pode mais cessar o benefício sem oferecer meios para a realização da perícia, como agendamento facilitado, uma perícia domiciliar para aqueles que não podem e não têm condições de comparecer às agências, que têm problema de mobilidade, a responsabilização do segurado pela ausência na perícia, quando não há estrutura para viabilizá-la, tem sido cada vez mais questionada. O INSS convoca, mas o segurado muitas vezes está hospitalizado, passou por cirurgia, não consegue andar, não consegue se locomover, nem pode muitas vezes, né? A implementação de pente fino aí, que eles dizem que visa verificar se todo mundo que recebe benefício realmente ainda permanece na condição de incapacitado. Só que a gente sabe que o negócio é para... Estão gastando demais, estão tirando dinheiro de tudo quanto é lugar para tapar os buracos. Gastaram muito e agora estão tentando tapar os buracos, tá? Pior de tudo é que eles tentam tapar os buracos com o dinheiro de quem mais precisa. Essa é a situação. Pessoas com transtornos mentais, por exemplo, esquizofrenia, autismo severo, doenças degenerativas cognitivas, também passaram a ter maior proteção. Olha aí, ó, quem me pergunta com relação ao autismo, tá? Em muitos casos, decisões judiciais têm impedido o cancelamento de benefícios assistenciais ou por incapacidade concedida a essas pessoas, especialmente quando a condição de saúde ela é permanente e é irreversível, o que torna a exigência das perícias periódicas desnecessárias e é até desumano isso. A pessoa já está numa situação, você vai convocar para perícia para quê? Para o perito humilhar, desrespeitar, só para isso? Agora, uma coisa, pessoal, que vocês têm que ficar atentos, tá? A exigência da prova de vida. O INSS, ele fica só esperando você dar uma brechinha, que aí nem a justiça pode resolver.
você tem deveres como segurado do INSS. Não é só direitos. Hoje em dia, a gente só ouve falar em direito. Deveres, ninguém. Todo mundo quer direito, mas e os deveres? Você tem direito, sim, mas você tem que trabalhar, você tem que ser honesto, você tem que cumprir com as suas obrigações. Não é assim? Ou é só direito? Eu fico o dia inteiro deitado no sofá, porque eu tenho direito à bolsa, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito a não sei o quê. E trabalhar, e cuidar da vida, e se mexer, em produzir. Você também não tem esse dever? Quer dizer, o Brasil está desse jeito por causa disso, né? Ninguém quer trabalhar mais, por quê? Eu tenho direito a Bolsa Gás, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa Educação, Bolsa... E ninguém está... Se a pessoa for trabalhar, ela ganha menos do que se ela ficar deitada no sofá recebendo a quantidade de bolsas que existe. Olha o absurdo. Tanto é que está tendo problema. As empresas não encontram gente com mão de obra. O campo, para se trabalhar, aonde se depende ainda do trabalhador braçal, por exemplo, eu vi uma reportagem que Pocã, os pés carregados, mas milhares de pés, e o cara querendo pagar o produtor pagando R$3.500 por mês para cada um que fosse trabalhar e não achava. Olha lá, o salário de R$3.500 não é pouco para colher Pocã e não acha trabalhador. As Pocãs tudo estragando, tudo apodrecendo no pé, porque ninguém quer trabalhar. É bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa não sei o que, trabalhar para quê? É importante lembrar que o princípio da continuidade do benefício ele é amparado constitucionalmente quando há risco, tá? Ou seja, situações em que a interrupção do benefício pode colocar o cidadão em vulnerabilidade extrema, como fome, desabrigo, abandono, a justiça pode determinar aí a manutenção do pagamento, mesmo que existam dúvidas sobre a regularidade formal do processo administrativo. Quer dizer, mesmo que tenha passado alguma coisa batida, faltou um documento, mas foi concedido o benefício, mas essa pessoa, ela é sozinha, ela não tem ninguém, é uma situação que só tem o benefício para sobreviver. Se tirarem o benefício dessa pessoa, ela não vai ter onde comer, não vai ter onde morar, vai ficar abandonada porque não tem ninguém. Quer dizer, então a justiça entende que mesmo com alguma por exemplo, irregularidade seria uma fraude com intenção, mas mesmo alguma coisa que esteja faltando, o benefício ele deve ser mantido, que a pessoa não pode ser levada ao estado de vulnerabilidade extrema. Segurado com as doenças graves previstas em lei, câncer, AIDS, outras enfermidades que dispensam carência para concessão de benefício, não devem ter os seus pagamentos cessados sem uma reavaliação criteriosa. Muitos desses casos, os tribunais têm entendido que o laudo médico histórico de tratamento contínuo, o INSS tem que manter e prover aí a recuperação da capacidade. A tendência dos tribunais, pessoal, e da maioria aí dessas normativas do INSS, está sendo muito clara. O INSS cada vez mais dificultando e a justiça cada vez mais procurando garantir os direitos, tá? Pelo menos no INSS ainda a justiça está assim, tá? A ideia é que a revisão e o combate às fraudes, difícil, sejam feitos de forma rigorosa. Roubar aposentado e pensionista também é fraude, viu? Não é só o segurado que tem que ser penalizado, não, viu? E os sindicatos? E as associações que roubaram aí os segurados? Como é que fica? Bloquearam os bens desses sindicatos e associações e não bloquearam. Tem alguém preso? Não, não tem ninguém preso. Esse também, viu? Prejudicam o erário público, prejudicam tudo, viu? Não é o que ganha 1.500, 2 contos por mês aí de benefício que faz mal aos cofres públicos, não, viu? São os que roubam milhões, bilhões, viu? Em resumo, tá? O INSS não pode mais cessar benefício de forma automática, vocês viram. Se tiver problema, pessoal, justiça, tá? Entra aí na junta de recursos, só para você tirar o peso da consciência. Mas o caminho é judicial. Você, meu amigo e minha amiga, estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ganhar com isso. Você vai receber vídeos,
Você vai estar sempre atualizado. Qualquer notícia urgente vai estar em primeira mão para você, tá? Meu amigo e minha amiga que me acompanham aí sempre, me incentivando. Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.